Estamos falando dentro da concepção do pensamento filosófico. Nós estamos falando aqui essa ponte, tá? Estamos conhecendo, já ouvimos, tá? O racionalismo, aonde você tem a hegemonia da razão. Esse homem agora, se voltarmos lá para a filosofia, lá no início, quando a gente falava do mito, a gente tentava justificar tá, o pensamento do indivíduo, como é que ele conhece a realidade, como é que ele interpreta a realidade. Então o mito tá, foi essa ponte, onde o indivíduo encontrava uma forma, uma maneira de se imaginar tá, como é que ele conhece. Então o mito justificava várias coisas. Porque lembrando que a preocupação do início da filosofia era a origem. Como é que tudo começou, como é que tudo passou a existir, como é que isso se desenvolveu. Então nós temos o mito tá, para justificar a origem. Quando nós damos o salto para a filosofia tá, pré-socrática, o filósofo naturalista, nós vemos o quê? A natureza passa a ser tá, o modelo da observação para se entender a realidade. Então, o dia dos fenômenos da natureza, chuva, fogo, o ser, então era a forma que tinha que se justificar a origem. Depois passamos para a filosofia, onde começa a surgir o Sócrates, onde ele começa a olhar para o homem, tá? Desenvolvendo todo esse processo do conhecimento, da verdade, daquele método que nós vimos que era maiêutica, ou chamamos de ironia. E agora chegamos no pensador que tem uma grande contribuição tá, no pensamento racionalista, que é o nosso amigo Platão. Lembra que a gente falava de Platão para ele justificar o conhecimento? Ele falava de o mundo das ideias e o mundo sensível. Esse mundo sensível, vamos imaginar como é isso, nossa, aquele mundo da aparência, você não conseguia interpretá-la, você só fazia o quê? Relembrar nesse mundo aquilo que você contemplou lá no mundo das ideias. Então Platão contribui. Para justificar, Platão usa o que para nós, para a gente começar a entender, que foi o mito da caverna. Sombras no fundo da caverna, passando, alguém olha, que é aquelas pessoas, isso aqui é realidade. Até que alguém sai dessa caverna, vai fora, se depara com a luz, vê um momento que não entende, mas ele percebe que aquilo que ele imaginava como realidade não era. E quando ele volta, conta para os seus e ele desacreditado, as pessoas ainda achavam que era dessa forma. Então, Platão contribui muito tá, no pensamento de Descartes acerca do conhecimento, porque se a gente pensar a teoria do conhecimento, a pergunta fundamental é, como é que o homem conhece as coisas? O que motiva, o que leva, o que faz, para que esse homem conheça? O que funciona no conhecimento humano? Se a gente pegar historicamente, nós temos um momento em que você teve a hegemonia tá, do pensamento cristão, aonde determinava tudo, interpretava tudo, tínhamos uma visão teocêntrica do mundo, então Deus no centro. Quando chega o humanismo, em que o homem passa a surgir como o centro das preocupações, que ele começa a interpretar sua realidade, e o findar tá, do pensamento cristão católico, que é a separação entre fé e razão, o iluminismo tá, foi o ponto crucial para se haver essa grande separação entre tá, a religião aqui, ou fé e razão, onde você percebe essa separação. Então eram casadas, combinavam juntas. O iluminismo ele faz o seguinte, apesar que o humanismo dá primeiros passos em que a hegemonia do poder cristão já não é mais. E Descartes, tá? Bebendo da fonte platônica, começa a apresentar uma coisa que a gente já viu em sala de aula, já questionamos nas nossas lives, que é a dúvida metódica. Ou seja, duvidemos de tudo, da existência, do mundo, da origem, da realidade, só não que pensamos. Se penso, logo existe. Então essa dúvida metódica foi o instrumento que ele utilizou, que ele pensou, para justificar tá, essas concepções acerca do conhecimento. Porque a preocupação agora é entender como é que nós conhecemos. Porque se nós pegarmos a nossa cabecinha hoje, se tivesse uma máquina que pudesse olhar, você não vai encontrar nada. O cérebro está lá, existem zonas tá, que fazem esse processo da fala, do movimento, do pensamento. Então, a ciência estudou e apresenta para nós. Mas se você olhar, você não vai encontrar. Descartes pensou nessa capacidade dessa dúvida, tá? Porque ela vai fazer interpretar esse mundo. Então, minha dúvida ela dá a possibilidade de interpretar o mundo, de eu compreender esse mundo, de saber como é que ele se desenvolve. E, lembrando, ideia igual realidade. Se eu tenho ideia, vamos imaginar mesa.
Pense em qualquer mesa aí na cabeça que você tiver ideia. Você tem ideia da palavra mesa, virá N imagens de mesa na tua cabeça. Podem pensar para vocês observarem. Pense numa cadeira, pense no celular. Você tem a palavra, te conecta com a ideia. Então você começa a ver na tua cabeça várias imagens. O celular, na mesa, da cadeira, seja do que for. Ou seja, ideia igual a realidade. Se você tem ideia, realidade também é aqui, tá? Ela existe. E isso daí tem um grande fundamento do pensamento de Descartes, porque você está vendo o mundo a partir desse conceito. Então toda a tua ideia se dá uma possibilidade de realidade. Só tem um probleminha. Que ele dizia, assim como tá Platão acerca, tá, do gênio maligno, que Descartes diz do gênio maligno como aquele que faz a gente, às vezes, ser enganado. De alguma forma, a gente é enganado. Apesar que nós temos a dúvida como esse primeiro pontapé para o conhecimento, ou a ideia e realidade, então a gente percebe essa transformação acontecer. E Descartes fala desse gênio maligno, que é esse indivíduo que faz que a gente se engane acerca de alguns conceitos até ideias. Então a gente percebe que existe, tá, nessa concepção do conhecimento e ideia, mas existe algo que faz com que a gente não consiga. E, fazendo uma ponte com o pensamento platônico, lembra que você tem o relembrar? Você está andando, aí você vê, não, eu já estive aqui, eu já fiz isso. Isso aqui não é estranho, ou seja, isso daí para embaixo nossa déjà vu. Ou seja, dentro do pensamento platônico, você está relembrando aquilo que você já viu aqui anteriormente. Olha como é meio estranho isso daí. É como se você tivesse andado pelo mundo sensível, em determinado momento, e aqui você esquece das coisas. Dá um apagão. E a cada momento, quando você tem esses déjà vus que a gente fala, e você começa a relembrar das coisas, a partir daí você começa a dizer o quê? Opa, isso aqui eu já fiz. Ou seja, a ideia ou a dúvida conectando com o mundo. Então você começa a entender que você tem essa capacidade de fazer com que esse mundo exista através da dúvida. Porque se eu penso, logo eu existo. Então é a única coisa que nós podemos questionar acerca do conhecimento, da teoria do conhecimento, do pensamento racionalista é essa. Essa capacidade que todos nós temos, tá, de sermos seres pensantes. O que está falando aqui é teoria do conhecimento. E lembra que a gente perguntava lá nas aulas anteriores, o que é conhecimento ou o que é conhecer? Como é que eu apreendo, como é que eu descubro, como é que eu entendo as coisas? Como é que isso se dá? E o racionalismo é a primeira possibilidade que alguém comece a dizer que a dúvida é o primeiro instrumento para se entender o conhecimento. Mas, paralelamente, quando você vê um outro grupo de pensadores que a gente vai ver nas aulas que viram agora, que é o empirismo, então olha só, o empirismo se desconecta completamente, tá, acerca da ideia e pensamento. Vai utilizar o quê? Influência do pensamento aristotélico, que é a experiência. Mas por enquanto a gente não está falando da experiência. Estamos falando aqui, bebendo da fonte platônica, a dúvida está como a possibilidade da minha existência, porque se eu penso, automaticamente eu existo. Então é a primeira vez que o homem começa a se preocupar, a se tentar buscar uma forma de entender como é que eu conheço a minha realidade, como é que isso se dá, como é que isso se faz. E é interessante quando isso daí começa a acontecer. Então imagine você aí, se você procurar na nossa cabeça, que não vai encontrar o nome conhecimento, o amor, a verdade, e de onde vem todas as interpretações acerca dessas palavras. Porque se você pensar amor, você não tem imagem do amor. Alguém vai falar um coração, um casal, mas o que é esse amor? Onde é que ele está inserido na nossa possibilidade de pensamento, de ideia? Onde é que ele está inserido? Porque, olha que interessante, os filósofos, lá no início, principalmente na Idade Média, eles tinham uma ideia que nenhum filósofo poderia amar alguém, ou se apaixonar por alguém. Porque o foco do seu pensamento, de buscar os questionamentos, já não seria acerca da realidade, mas seria exclusivamente a pessoa porque ele tem interesse. Buscar um ser amado, uma pessoa amada. Comece a imaginar que quando você começa a se relacionar com alguma pessoa, com alguém,
aquela pessoa começa a entrar nos teus pensamentos. Você começa a imaginar que ela é assim, você começa a pensar, essa música lembra a gente, essa situação lembra nós dois. Ou seja, você percebeu que o teu foco, que era o conhecimento, ele começa a partir para uma outra direção, que tem suas consequências. Por isso que a filosofia, ou os filósofos, não se relacionavam. Tanto que alguns filósofos são até pessoas castas, que não tinham relação com mulheres, não queriam casamento, queriam viver exclusivamente do pensamento, ou do conhecimento. Ou como é que esse processo se dá? Então, a gente já falou aqui, é interessante que existe uma história, que é um filme Em Nome de Deus, em que você tem de um lado Abelardo e Heloíse, que se apaixonam. Ele é um grande filósofo, Heloíse também muito inteligente, também pensadora, se apaixonam em determinado momento. E não era interessante ver ela se apaixonar, não tinha como, mas ele se apaixonou por Heloíse. E você sabia que na Idade Média toda menina era prometida em casamento, graças ao dote. Então nessa relação deles dois ele é descoberto. Então o Abelardo é castrado. Então por ser castrado ele não consegue mais se relacionar sexualmente com a Heloíse. Então ele deixa a Heloíse e vai se refugiar num convento, vai ser monge. E a Heloíse está descobrindo também, vai para um mosteiro. E entre eles existem cartas de amor, tá? Um escreveu para o outro. Depois de determinado momento morre, e Abelardo e Heloíse são enterrados depois juntos, dizendo que o amor nem a morte separa eles, a grandiosidade que era o amor entre eles. Eram muito inteligentes, muito entendedores, mas para a época, tá, existiam essas nuances, e que existiam essas barreiras que influenciavam os dois. Mas com o tempo, tá, se percebe, se imagina esse desenvolvimento, tá? E aqui Descartes, a gente está falando sobre ele, esse grande pensador, ele usa a expressão racionalismo, onde o conhecimento ele está todo aqui na tua razão, na ideia. Então a gente percebe quanto o homem se desenvolve, tá? Acerca desse desejo de conhecer. E até hoje o homem se pergunta, porque o interessante da filosofia não é a resposta, mas sim a pergunta. É aí que está tudo, é na pergunta que se faz com que a gente comece a vislumbrar esse mundo de uma forma diferenciada. Então essa pergunta que deveria ser o pontapé inicial para esse processo. A pergunta, não a resposta. Então é importante que a gente perceba isso daí, desenvolva esse processo, aconteça, vamos ao longo do tempo, imaginando que a resposta não é tudo que a gente precisa, mas a pergunta é fundamental. É aí que tudo começa a acontecer, nessa pergunta, porque automaticamente quando você faz uma pergunta, você quer saber alguma coisa acerca da realidade. Então a pergunta é o fundamento de tudo. Na teoria do conhecimento, vocês perguntavam, o que é conhecer? É a razão, é a ideia. Quer conhecer? É a experiência. Então a junção do racionalismo e do empirismo, do conhecimento de forma a priori ou a posteriori, você vai ter em Kant, muito mais lá na frente, em que ele faz a possibilidade de você conhecer de forma, com você a experiência, você conhece a realidade, você a partir daí tira os conceitos que você tem hoje. Mas lembrando, a pergunta é fundamental. É nessa pergunta que faz com que o homem se debruce, tá, acerca de se entender a sua realidade, de perceber a realidade, de transformar a realidade. Então a pergunta é que impulsiona o indivíduo. Porque se a gente viver só exclusivamente respostas, essas respostas ficam vagas. Porque na pergunta as pessoas vão evoluindo ao longo do tempo, vão transformando esse processo e vão surgindo outras perguntas acerca da mesma temática. É só a gente pensar hoje, quando se fala de pandemia, a primeira pergunta é: encontrou a cura? Qual é o remédio? Muitas pessoas estão respondendo, mas não é garantia, tá? Em que dentro dessas respostas está a solução para o problema. A pergunta é o fundamento. E aqui, principalmente aqui, nós temos aqui na concepção racionalista, na figura de Descartes, é a dúvida metódica, onde o indivíduo duvida, mas a única dúvida que ele não tem é que ele pensa. Se ele pensa, então fazemos a conexão do logo existe, porque eu preciso olhar para cá, para o mundo. É aqui que está o X da questão, é o mundo. E nesse processo se desenvolve, desenrola, e o homem tem essas capacidades desenvolvidas no cotidiano, todo dia. O homem desenvolve esse processo, faz isso acontecer, e daí a riqueza que nós conhecemos hoje. O mundo, ele está girando em cima das perguntas, não em cima das respostas. O
Porque resposta qualquer um pode dar, qualquer pergunta, a resposta que você quiser, mas a pergunta é o fundamento, porque foi na pergunta que fez as coisas acontecerem. Tanto que a gente já falou aqui, vocês imaginam que foi a necessidade que fez o homem desenvolver todos os instrumentos que nós conhecemos hoje. Você lembra que antigamente o homem comia de que forma? Com a mão, não dominava o fogo. Quando ele começa a dominar o fogo e começa a queimar seus alimentos, a assar, fazer algum processo, comia de forma manual, aí comecei a imaginar uma forma de fazer com que aquilo ali pudesse comer de uma forma em que não pudesse ser prejudicado. Então começou a criar os instrumentos. Foi a faca, o garfo, depois a colher, depois o prato, daí se desenvolve como nós conhecemos hoje. Mas foi a necessidade que fez o homem desenvolver esses instrumentos. Imagina, toda necessidade possui no homem. Então era a pergunta acontecendo ali. Essa pergunta acontecendo e esse processo de desenvolvimento, as perguntas fez com que o homem criasse esses instrumentos. Ou seja, não foi a resposta. Alguém falou, qual seria o melhor instrumento para cortar uma carne? Faca. Mas alguém teve que fazer a pergunta. E a partir da necessidade, o homem começou a desenvolver esse processo. E nesse desenvolvimento, o mundo está evoluindo de maneira que nós estamos percebendo e observando. Mas esse racionalismo, essa concepção dessa ideia de realidade, e Descartes traz isso para nós. Foi alguém que estava preocupado em tentar entender como é que o homem conhece a realidade, como é que ele consegue responder suas perguntas, como é que ele entende esse processo todo e se desenvolve. Porque ele vai, a partir daí, desenvolver um processo em que se crie um mecanismo para se entender o conhecimento. Porque eu quero conhecer, como é que eu conheço, de que forma esse processo acontece. Então, esses teóricos fazem esse processo se desenvolver e acontecer a partir daí. Então a gente vê essa questão do conhecimento se desenvolvendo, acontecendo, e as pessoas com essa necessidade de se entender a realidade. Mas é isso daí que enriquece, não só o papel da filosofia. Todas as ciências que nós conhecemos hoje, elas contribuem, se desenvolvem porque a filosofia deu esse empurrão. A filosofia faz com que as ciências todas que nós conhecemos, que vocês estudam, a química, a física, a matemática, a biologia, a história, a filosofia foi aquela que, através de suas perguntas, e o homem, em todos os segmentos, começou a criar as ciências que vocês conhecem hoje. Mas tudo começou com uma pergunta. Lembra que lá no início a pergunta fundamental é o quê? A origem. Como é que o mundo existe? Como é que o mundo se desenvolveu? Eu sou criacionista, eu sou evolucionista. É uma resposta acerca da origem. E o racionalismo nos apresenta, principalmente na concepção de Descartes, a dúvida com essa garantia da minha existência, porque eu estou pensando, esse pensamento gera a minha existência acontecendo e depois vai se desenvolvendo, porque não só foi Descartes, mas existiam outros racionalistas que estavam preocupados também em entender esse processo, desenvolver essa realidade. E a partir daí nós temos o que nós chamamos hoje de filosofia, ou racionalista e empirista. Só vai acontecer a junção desses dois conceitos, está muito mais lá na frente, que nós utilizamos a expressão a priori, que é sem experiência, ou a posteriori com experiência, com Kant, em que ele percebeu que o conhecimento pode estar muito forte. Tanto que existe o autodidata, o gênio que nós conhecemos é aquele indivíduo que desenvolve esse processo e, a partir daí, é o que nós vemos no cotidiano do dia a dia, se desenvolvendo e a riqueza está aí. Então, o nosso papel é tentar entender esse processo todo, desenvolver isso daí e colocar em prática. Então, vocês utilizando a visão dessas habilidades, alguns utilizam mais, outros utilizam menos. É importante que a gente não perca essa capacidade de fazer perguntas. Você pode observar, se você tem um irmão em casa pequeno, ele pergunta sobre tudo. É o filósofo por excelência. Essa capacidade ao longo do tempo, a gente está tão na rotina que a gente nem faz mais perguntas. Do jeito que jogam para nós, a gente aceita, bebe dessa força, nem pergunta mais por quê, aceita. É importante que a gente faça a pergunta sempre. Pergunte e sempre vai perguntando. Valeu, galera do Mineirão. Bom estudo para vocês e até a próxima.